Queridos irmãos, muito boa tarde. Na gloriosa paz do Senhor Jesus, desejo meditar um pouco com todos vocês sobre algo terrível que está para acontecer em um futuro próximo. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, tudo vê. Ele é o único ser que tem todo o poder, toda a ciência está nele. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A ele a glória agora e para toda a eternidade. É ele quem desvenda os segredos. Nada para ele é oculto. Nada. Ele sabe de todas as coisas. Desejo meditar com todos vocês no livro do Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, nos diz sobre o desvendamento de Deus, sobre o maior engano que já existiu sobre esta terra. Estou falando exatamente sobre o poder religioso que mais enganou seres humanos neste mundo, em todos os tempos. Livro do Apocalipse, capítulo 17. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfemia. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. É enigmático, né, queridos? No versículo 5 diz: E na sua testa estava escrito o nome, mistério. É a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus Cristo. E vendo eu, maravilhei com grande admiração. E ao anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Vou ler de novo. O anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era... A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. No 9, aqui há sabedoria, aqui há sabedoria que tem, de novo, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. No 10, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. E outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo.
muito enigmático. Mas está na profecia, isso vai acontecer em um futuro breve. Queridos irmãos, Deus, através do Primeiro Testamento, chamou os homens ao arrependimento. E através do Segundo Testamento, continua chamando os seres humanos ao arrependimento. Porque o pecado passou para todos os seres humanos, desde que Adão pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que estão destituídos da glória de Deus só até encontrarem Jesus Cristo pela sua palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No momento em que ouvimos o Evangelho e pela fé, aceitemos a Jesus Cristo em nossa vida, daquele momento em diante, o nosso nome foi escrito nos céus no livro da vida. Já não tem condenação para os que têm o nome escrito neste livro. Porque está escrito em Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Desde que aceitemos a Jesus Cristo, passamos a ser filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Para esses não tem condenação. Nós estamos no fim dos tempos, meus irmãos. As profecias bíblicas estão se cumprindo diariamente. Antes do Senhor Jesus ir para a glória, ele chamou os discípulos e disse a eles: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Está em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E os sinais seguiram e estão em evidência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tempo do juízo está chegando. Deus chamará a juízo as nações da terra. Vai haver juízos e mais juízos. Louvado o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo vir em sua segunda vinda, ele cumprirá uma promessa aos seus 12 discípulos. Ele disse a eles: vós julgareis as 12 tribos de Israel. Depois Jesus convocará as nações. Não sei como se dará isso, mas vai acontecer. As nações serão julgadas por muitas atrocidades, em especial por não dar guarida, por não aceitarem, por não proteger Israel. Ele vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Esse julgamento não é para a igreja, porque a igreja já estará arrebatada nesta época. E ele dirá às pessoas de bem, que não aceitaram a marca da besta: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Estava preso e fosse me visitar. Dirão a ele: quando te vimos de todas essas maneiras? Aí ele disse: aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim os fizeste.
Nesse julgamento, ele está julgando as nações por aqueles que protegeram os pequenos, que ficaram aqui dentro da grande tribulação, e por aqueles que, de alguma forma, ajudaram os judeus, dando-lhe um copo de água, no mínimo, porque ele chegou a dizer: aquele que der um copo de água a um dos meus pequenos, de maneira nenhuma será esquecido. É mais ou menos assim, eu não me lembro onde está o versículo. Agora chegou a hora do Senhor Jesus Cristo punir a grande prostituta. Estamos assistindo os sinais que já estão se evidenciando, infelizmente. O catolicismo romano, em muitos lugares, por causa do pecado de pedofilia, principalmente nos Estados Unidos. A igreja lá está quase que sem dinheiro para pagar tantos processos por causa de padres pedófilos. Deus já está permitindo acontecer isso para que o mundo inteiro veja que em breve esta prostituta será chamada a juízo. Olha o que o anjo disse. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Prostituta é uma ordem religiosa, catolicismo romano, que está sentado sobre muitas águas, que tipifica muitas nações, muitos povos, tribos e línguas, com a qual se prostituíram os reis da terra, falando-se em reis, também presidentes, porque a maioria dos presidentes hoje admira o Papa. Alguns deles até beijam a mão dele. E levou-me em espírito. Eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Quando você vê lá a igreja de São Pedro, lá em Roma, a cúpula se veste de escarlata, se veste de púrpura. E na profecia tem muitos nomes de blasfemia. E tinha 10 chifres. Esses 10 chifres está falando de um futuro próximo, onde 10 reis, 10 presidentes vão ser elegidos junto com a besta, com os falsos profetas. 7 cabeças fala dos últimos 7 papas que assumirão as rédeas desta igreja. Segundo alguns, já houve 265 papas desde Pedro até hoje. Pedro foi casado, certamente os papas deveriam ser casados, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Queridos irmãos, vamos ver. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, e tinha um cálice na sua mão, cheio das abominação e das imundícia e da sua prostituição. Esse cálice é uma analogia à sua doutrina que está espalhada sobre a terra. Doutrina quer dizer ensinamento. Eles ensinam que Pedro foi o primeiro papa. Ensinam que Maria é a mãe de Deus. Deus não tem mãe, porque Deus é espírito. Deus não tem princípio, nem meio e nem fim. Ensinam que Maria é a rainha dos céus. Não, a rainha dos céus será a plebeia, a noiva de Cristo, que foi comprada pelo precioso sangue do Senhor. Ensinam também que Maria continua virgem. Quando eles rezam, dizem: Santa Maria, Mãe de Deus, que é santa, concordo, mas não é mãe de Deus.
E eles colocam lá na terminologia da sua reza, Virgem Maria. Além do Senhor Jesus, ela teve 3 filhos e 2 filhas. E a perversão entrou nesta igreja. Do 4º século para cá, vem vindo as perversões. Hoje, ela está cheia, mas cheia de nomes de blasfêmia. Tem santo para tudo nesta igreja. Não precisa falar, você já sabe disso. No momento em que o Senhor Jesus Cristo, em sua segunda vinda, descer dos céus com poder e grande glória, está no livro de Mateus 24, 29. Houve-se um sinal nos céus, o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Nesse exato momento, ele vem para cessar a Terceira Guerra Mundial. E também ele vem para prender a besta e o falso profeta. Quem é o falso profeta? Não podemos afirmar, mas pelo que analisamos, será um dos papas, talvez esse que está aí. Como se sentirão os católicos que não se converteram ao Evangelho quando vir o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ver o próprio Senhor Jesus Cristo pegando o seu líder e levando e deixando cair no lago de fogo? A besta e o falso profeta serão os dois que não irão direto para o inferno, irão já direto para o grande lago de fogo e enxofre. Porque representando esse poder maligno religioso, enganaram muitos, milhões e milhões e milhões, com dogmas, com sofismas. Isso tudo acontecerá diante do mundo todo. Jesus Cristo estará trazendo à tona, julgando esta grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E olha o que diz no 5. Na sua testa estava escrito o nome Mistério. Há bem pouco tempo, um dos papas, eu não me lembro qual, veio na imprensa e disse: Vicari vis filii Dei. Esta palavra, segundo ele, significa o vigário de Deus, o substituto de Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia. Porque não existe ninguém nos céus e na terra que pode substituir o nome e a pessoa do Senhor Jesus. Ninguém. E no 8 diz: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Ela está embriagada porque matou muitos santos, pensando fazer um serviço para Deus. Perseguiu a primeira igreja no 1º século, matando pessoas. O apóstolo Paulo certamente fez parte desta ordem, procurando maniatar e matar os santos. O apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. Mais tarde, Deus teve um encontro glorioso com o apóstolo Paulo e fez dele um dos maiores apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o poder religioso continua. O catolicismo romano, esta igreja, esta ordem romana, é a maior ordem religiosa do mundo. Saíram dela muitas e muitas e muitas e muitas religiões. Religiões têm sido a pior desgraça do mundo. Dogmas, sofisma, prendem os seres humanos. Qual é a terminologia religião?
A terminologia correta é esta: religião significa religar. Nesse sentido, a única religião pura e perfeita chama-se Jesus Cristo. É o único que religa o ser humano perdido para com Deus. É apenas uma analogia, queridos. Eu vou terminar para o vídeo não ficar muito longo. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. O juízo de Deus está chegando.